O trabalho que eu vou apresentar é o plano de formação de catequistas, que já foi publicado na revista Lumen, foi aprovado pela Conferência Episcopal em abril passado, eu tenho aqui, portanto, comigo, e é este plano de formação que está na origem da formação de catequistas. Nesta formação de catequistas, depois no final nós vamos ver isto, nós temos aqui 3 etapas. Isto depois aparecerá por aí. E também não se aflijam. Este diaporama fica disponível para que o quiserem. Penso que ficará no Édio Cris e com a condição de o poderem tirar. E tiram-no e utilizem-no. Desde que não o adulterem. Claro. Mas a formação inicial do catequista tem a sensibilização. Deus chama-me a ser catequista. Eu começo por aqui porque isto vai nos dar o tom da formação de catequistas. Depois tem a formação inicial, que é ser catequista hoje. E ser catequista hoje não é ser catequista de há 40 ou 50 anos atrás. É de hoje. É de hoje. A segunda etapa seria a formação fundamental do catequista. Para termos assim uma ideia, o ser catequista hoje era um antigo curso de iniciação. A segunda etapa era a tal formação fundamental do catequista. E há ainda uma terceira etapa, que é o catequista coordenador. E uma quarta, o catequista formador, e depois há a formação permanente. Mas nós vamos tentar dar as dimensões da formação. Vamos então começar como o ser do catequista. Primeiro, sou catequista. Ao aceitarmos o chamamento de Deus para sermos catequistas, temos de tomar consciência do nosso ser. O que sou, qual é a missão que a Igreja me confia e qual é a forma como eu testemunho a minha fé. Isto é fundamental, entender o chamamento, entender o que eu sou como cristão e depois qual é a missão. Não é fazer de catequista, mas sê-lo. Por exemplo, a expressão que está muito comum, vou dar catequese. Não dou nada. Não dou catequese. Vou pôr as pessoas, e eu comigo, o grupo, em fazermos a experiência de Jesus no meio de nós. Eu não dou catequese. Num termo assim mais concreto, fazemos todos catequese. Fazemos catequese, entendem? O fundamental é o ser do catequista. Depois, a formação como prioridade. A formação dos catequistas constitui uma das prioridades da catequese em Portugal. Nós temos tido a preocupação, e bem, desde 91 e com o trabalho anterior do Programa Nacional de Catequese, de elaborar catecismos, de rever os catecismos, uns mais ou menos conseguidos, de elaborar textos para a catequese familiar, mas reparem que no meio deste esforço todo tem ficado, eu ia dizer, não de fora, mas em segundo plano, quem? Vós. E por isso é que o número tão grande de catequistas hoje e amanhã nestas jornadas é sinal do interesse que existe na nossa Igreja, nos nossos párocos e em vós,
na formação. Então, a necessidade da formação, como diz o diretório, tem aí as dimensões do ser, do saber e do saber fazer. E temos aí, então, alguns documentos, só vou enumerá-los. Um que é de 1977, da nossa conferência, o Plano de Ação para a Formação de Catequistas. Depois veio, nesse mesmo ano, o Diretório-Geral de Catequese. Todos conhecemos, não é verdade? Onde diz aí que esta formação tem como base o encontro com Jesus Cristo, que dá à vida do catequista um novo horizonte e, desta forma, um rumo decisivo. Isto é do Papa Bento XVI, no documento Deus Caritas Est. Depois, o Papa Francisco diz-nos aí que o catequista que não deixa jamais de ser discípulo, sabe que Jesus caminha com ele, fala com ele, respira com ele, trabalha com ele, sente Jesus vivo com ele no meio do compromisso missionário. Faltam-nos aqui 2 documentos, propositadamente, que não estão cá. Um é Catequese, a alegria do encontro com Cristo. Foi a nossa conferência. E também este plano que está já aprovado. A catequese de adultos, na formação de catequistas, vou cometer uma inconfidência que me parece que é positiva. Quando apresentei o plano, um senhor bispo já emérito, no intervalo, veio ter comigo e disse-me assim: queria dar os parabéns aos catequistas que elaboraram este texto, porque desde há muitos anos na conferência ainda não apareceu um texto tão claro como este. Portanto, é bom também nós termos esta noção que o plano foi aceite com muita qualidade e eu ia dizer até com muita esperança da formação futura dos catequistas. Então, para a formação de catequistas, qual é o modelo que temos? É a catequese de adultos. Eu vou tentar explicar um bocadinho isto da catequese de adultos. Se nós dizemos catequese de adultos, estamos a dirigir-nos a catequizandos que sejam adultos. Mas, dizer catequese de adultos significa que os nossos catequistas são chamados a ser adultos, e adultos na idade e adultos na fé. Mais, a elaboração dos temas de formação de catequistas não é para eu aprender e para dar catequese, mas o curso Ser Catequista, hoje, é para também eu crescer na fé. Isto é, os temas que estão a ser elaborados, antes de ser formação para ser catequista, é formação para ser cristão. Para ser um cristão adulto na fé, para testemunhar Jesus Cristo. E nele, a comunhão com o Pai e com o Espírito. O amor de Deus. E isto é fundamental, porque dos que estão aqui, penso que todos já fizeram o curso de iniciação, ou quase todos, ou não. Mas vamos ver que que amanhã vai ser apresentado até o primeiro tema, vai pretender que os catequistas, durante o curso, durante a formação, a sua formação, sejam eles agentes da sua própria formação. Não podemos ter um catequista que não tenha já feito
e experimentado o que é o encontro com Jesus Cristo. Não podemos ter um catequista que não viva de um modo adulto a sua fé. Não podemos ter um catequista que, no que é essencial da fé cristã, não esteja em sintonia com a fé da Igreja. Todos concordam comigo que não é admissível o catequista, por exemplo, dizer aos catequizandos: participem na Eucaristia quando puderem. E o catequista não participar normalmente. Ou então, como já eu ouvi, a gente também vai ouvindo muitas coisas, que o catequista não acredita no sacramento da confissão. E no outro dia explicaram-me que depois estiveram a fazer uma catequese, e no final alguém disse assim, deram uma catequese sobre a ressurreição, mas eu não acredito na ressurreição. Pronto, são questões que, quando falamos na catequese de adultos como modelo inspirador, significa que o curso, a formação de catequistas, é para nós sermos cristãos adultos na fé, para sermos testemunhas de Jesus Cristo, da boa nova do Evangelho, e para sermos membros ativos desta Igreja. Qual é o perfil do catequista atual? Segundo as orientações da catequese, para que acreditam e tenham vida, da carta pastoral A Catequese, a Alegria do Encontro com Jesus Cristo, fornecem elementos muito importantes para sabermos quem somos. Então, diz assim, os catequistas, agora para que acreditem e tenham vida, não se devem considerar como professores que ensinam a doutrina cristã, mas sobretudo como discípulos de Jesus Cristo. Meus amigos, este é o tema fundamental da vida cristã. Eu sou discípulo, vós sois discípulos. E aquilo que queremos dos nossos catequizandos é que sejam também discípulos. E o discípulo é aquele que segue o mestre. É aquele que faz a experiência. Quando Jesus pergunta aos primeiros discípulos, primeiro eles perguntam: onde moras? E Jesus o que é que diz? Vinde. Enquanto não fizermos esta experiência do vinde e vede, a nossa qualidade de catequistas deixa muito a desejar. Depois, da catequese, a alegria do encontro com Jesus Cristo, diz assim: enquanto o discípulo, o catequista, deve considerar-se um guia espiritual que acompanha no caminho do Senhor. O que só é possível se ele próprio tiver a experiência pessoal do encontro com Ele. Eu só posso ser aquele que acompanha se primeiro tiver feito a experiência de ser discípulo. Quais são as opções formativas? Temos aqui algumas. Para potenciar a identidade do catequista, a formação tem sempre uma abordagem. Qual é? Primeiro, querigmática. O que é que isso significa? Querigma significa, toda a gente entende isto. Depois da vinda do Espírito Santo, o que é que aconteceu? Pedro sai do cenáculo, vem cá para fora e começa a anunciar quem? Jesus Cristo ressuscitado. Explica as profecias do Antigo Testamento e, a determinada altura, diz assim: aquele Jesus a quem vós destes a morte, Deus o ressuscitou. E o que é que vem logo a seguir? E nós somos testemunhas disso. Esta é a abordagem querigmática. A catequese não são mandamentos, não é doutrina, mas é uma pessoa. Claro que depois a pessoa
ensina-nos como devemos viver. E aí entram os mandamentos, mas ficar nos mandamentos, isso é uma ideologia. Os mandamentos têm sentido na medida em que são as exigências do viver como Jesus e as bem-aventuranças. Portanto, a primeira opção formativa é a querigmática. E é muito interessante que a seguir a Pedro ter dito, e nós somos testemunhas disso, aquela multidão que estava lá reunida fez esta pergunta: que havemos de fazer, irmãos? Sabem a resposta? Convertei-vos, peça a cada um de vós o batismo e recebereis o Espírito Santo. Estão a ver o que é ser cristão? Conversão, vida em Cristo, que é o batismo, e o Espírito, para continuar esta vida. E depois diz assim num pormenor: e nesse dia agregaram-se ao grupo dos apóstolos mais de 5.000. A força do ressuscitado deu para juntar 5.000. A força do ressuscitado também junta os nossos 5.000. Nós aqui junta 600. Mas multiplicados estes 600 pelo número de catequizantes que vós tendes, isto dá muitos milhares. É isto que é fundamental. Querigmática. Segundo, mistagógica. O que é a palavra mistagogia? Assim, em termos muito compreensíveis e fáceis. É aquilo que nós celebramos, a vida e a celebração andam juntos. Isto é a mistagogia. Eu celebro a vida e a vida celebra-se nos sacramentos. Sabem qual foi o primeiro catecismo que apareceu, para além da Sagrada Escritura? É evidente. O primeiro catecismo que apareceu na Igreja para educar a fé dos cristãos é o ano litúrgico. Começa pelo Advento, preparação do nascimento. Vem o nascimento, vem a Quaresma, a preparação da Páscoa. Vem o tempo pascal, as aparições do ressuscitado. E depois vem o tempo comum, que são a celebração dos mistérios de Cristo. Esta é que é a mistagogia. É celebrarmos os principais acontecimentos da vida de Cristo, vivendo-os. Depois vem aí, claro, fundamentada na palavra de Deus. Mas a palavra, meus amigos, a palavra não são sons articulados. A palavra é uma pessoa. Fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Nem na minha palavra, nem nas minhas opiniões, nem naquilo que eu penso, não. Na palavra de Deus, que é Jesus. Isto custa um pouco a entender, porque quando no domingo passado nós ouvíamos que os discípulos Tiago e João foram pedir os primeiros lugares, e depois lá vem a repreensão deles, e depois vem lá o seguir Jesus pegando na cruz. Se eu pensar assim, aquela palavra é Jesus. O que o Evangelho me disse foi Jesus que o pronunciou. Foi Jesus que me disse no domingo passado aquilo. Isto muda a vida ou não? Porque é Jesus, se é fundamentado na palavra, é fundamentado na pessoa de Jesus, numa pessoa. E também promotora de um acompanhamento pessoal. A catequese é acompanhar, é fazer discípulos. O mal é quando o catequista não é discípulo, mas acompanha o ser discípulo. E, por fim, baseada num processo sistemático, orgânico e integral. Sistemático, que vem de um primeiro ano até por aí afora. Orgânico, que tem, desde a descoberta, reparem, quais são as grandes celebrações que nós temos na catequese. Começa pelo Pai Nosso.
O acolhimento é a primeira, mas depois o Pai Nosso, para chegar ao quê? À Eucaristia. Da Eucaristia vamos à palavra, da palavra vamos à provisão de fé. Estão a ver aqui uma graduação. Para ser depois integral. Para ter os elementos fundamentais da fé cristã na catequese. Qual é a importância do primeiro anúncio? Já falei um bocadinho nele, no exemplo que dei dos Atos dos Apóstolos. O Papa diz, é o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar. Convido-vos a ler, vão lá à internet, ao Google e procurem discurso do Papa aos catequistas em setembro. Lá vem isto. Isto é da Evangelii Gaudium, mas ele diz lá, fala muito bem no primeiro anúncio, e a outra etapa é a catequese, isto é, a catequese vem depois da pessoa se ter encontrado com Jesus, que é o primeiro anúncio. E olhai, digo aqui em voz pequena, mas todos ouvem, o nosso problema da catequese é chegarem-nos os catequizandos e sobretudo os pais sem terem feito esta descoberta. A tal descoberta de Jesus. E espero que os catequistas a tenham já feito. Depois, o catequista é chamado a ser anunciador do querigma, que é da ressurreição de Cristo. É muito interessante, se nós formos vendo o magistério do Papa, o Papa realça muito o anúncio do querigma, anúncio da ressurreição. Reparem, o primeiro documento que ele publicou, qual foi? A alegria. O segundo, qual foi? O Laudato Si, louvado seja o Senhor, pela obra da criação. O outro a seguir, qual foi? A alegria do amor. E agora o último, qual foi? Em março. Alegrai-vos e exultai. Estão a ver aqui o querigma ou não? O Papa realça o anúncio da ressurreição, mas depois, na sua catequese e no seu ensinamento, aparece isso. A alegria de ser cristão, a alegria... De onde é que vem a alegria de ser cristão? Que nós acreditamos num Deus vivo. Nós temos a esperança que nos encontramos com esse Jesus vivo cada dia da nossa vida e do momento pleno quando morrermos. Isto é que é a ressurreição. Depois, diz aí o Papa, através dele volta a ressoar sempre o primeiro anúncio. Qual é? Jesus Cristo ama-te, deu a sua vida para te salvar e agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer, libertar. Meus amigos, somos capazes de passar isto aos catequizandos? No final de uma catequese, eles vão assim, ai, Jesus ama-me, vou tão contente. Jesus gosta muito de mim. Já fiz esta descoberta. Claro que às vezes nós passamos a catequese, cala-te, atenção, às vezes passamos a... Depois não passa. Mas bem, isto são questões que nos preocupam a todos. Nas atuais circunstâncias culturais, a distância da mensagem evangélica reclama o respeito pelo princípio da hierarquia das verdades, cujo centro é o mistério pascal. Olhem, querem saber se uma verdade é mais importante que outra? Olhem para a ressurreição de Cristo. E quanto mais próxima essa verdade de fé estiver próxima da ressurreição, mais importante é. Para a maioria das pessoas, o Natal é mais importante que a Páscoa. Mas não é. Mas não é. O mistério principal é o da ressurreição. Depois veio o da encarnação. Mas o principal é o da ressurreição. E estáis a ver que neste mistério pascal entra depois, num determinado grau, quem? Nossa Senhora. Mas não aparece no princípio.
No princípio está Cristo ressuscitado, a quem o Pai ressuscita, por isso Deus o ressuscitou, e o Pai e o Filho dão-nos o Espírito. Ou não é verdade? E isto é que, à volta disto, é que se organiza a catequese, naquilo que é o fundamental. Pois Nossa Senhora tem um lugar excelente, e deve ter. Mas não sei se estão a perceber. Nossa Senhora, no mistério pascal, olhem, como mãe foi atrás da cruz e esteve junto da cruz. Eu costumo dizer, já o disse aqui muitas vezes, que neste ponto as mulheres valem mais que os homens. Porque os homens fugiram todos no momento da morte e só ficaram as mulheres. Os homens tiveram medo e as mulheres são teimosas e ficaram. Mas é uma santa teimosia. Não, mas se nós... Eu tenho uma teoria, eu vi essa teoria escrita, já tenho dito muitas vezes. As mulheres ficaram porque foram aquelas que mais amaram. Reparem que no caminho da cruz os homens fugiram, mas quem esteve foi a mãe, foi Joana, foi as filhas de Jerusalém. São essas mulheres que lá estavam, porque os homens não estiveram. O João ficou lá porque Nossa Senhora segurou-o, senão também tinha ido embora. A via da mistagogia e da beleza. A opção mistagógica refere-se à progressividade da experiência formativa vivida e potenciada pelo catequista. Reparem, a tal vida celebração, o tal mistério pascal, o tal ano litúrgico, refere-se à progressividade da experiência formativa vivida e potenciada pelo catequista. Nós temos de ajudar as pessoas a crescerem. Enquanto pedagogo da fé, o catequista é convidado, ouçam, a conduzir outros à experiência da fé. Vós sois convidados a conduzir outros à experiência da fé. Se eu não conduzo outros, os catequizandos, a fazerem uma experiência de Jesus Cristo no meio deles, claro que Jesus disse, no capítulo 18 de São Mateus 1, 2 ou 3, estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Nós até estamos reunidos no meio, com Ele no meio de nós, temos esta consciência. Mas como é, por exemplo, às vezes uma Eucaristia com 3 ou 4 pessoas, uma em cada banco? Como é uma fé que há apenas uma relação pessoal de fé, eu e Deus, e não me importo dos outros? Eu preciso de conduzir outros à experiência da fé. Que outros façam também esta experiência. O catequista valoriza de forma particular os sinais litúrgicos, que isto também faz parte da mistagogia. E então aqui, meus amigos, temos muita coisa a corrigir, muita coisa a fazer. Por exemplo, começa a ser, eu aflijo muito neste ponto, o respeito por exemplo, pelo espaço sagrado. Acabam as missas, é uma feira pegada. E antes também quase, porque o coro não deixa ninguém rezar. E o coro devia ter preparado no dia anterior. E agora podíamos avançar por muitos exemplos assim dos sinais litúrgicos. As pessoas, por exemplo, uma igreja que tenha sacrário, que tenha o Santíssimo, que tenha Jesus vivo, nós sabemos que está lá vivo, mas depois na forma como atuamos, uma pessoa que não acredite, ouçam, uma pessoa que vá ver a uma missa de um domingo às nossas igrejas, não tem fé e vai ver, anda à procura da espiritualidade de Deus e vai lá. Eu não sei se a pessoa sai de lá com vontade de continuar a procurar. Há sinais litúrgicos, sinais que são fundamentais
na vida cristã para os nós entendermos. O silêncio. Por exemplo, um sinal, a cor dos paramentos. São tantos sinais. Agora, eu já vi aqui algumas pessoas com as velas na mão. É para amanhã. Hoje não fazemos nenhuma precisão. É para amanhã. Mas esse é um sinal. É para amanhã, como diz o outro. A prática da mistagogia em si mesmo encontra com a beleza do amor salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo morto e ressuscitado, diz o Papa Francisco. A beleza do amor salvífico manifestado, olha, em Cristo vivo e ressuscitado. Por isso é bom que toda a catequese preste uma especial atenção à via da beleza. Primeiro, senhores catequistas, quando formos para a catequese, quando forem para a catequese, perfumem-se, ponham o rosto alegre, não é isso que diz no Quarta-feira de Cinzas? Para fazer penitência, para começar a quaresma, como é que se diz? Oração dentro do quarto, não é isso? A esmola que uma das mãos não saiba a outra. E como é que se faz o jejum? Perfumem-se para ninguém... E aqui também nós devemos ir alegres, contentes, bonitos. Bonitos. Se puderem ir à cabeleireira, melhor. A via da beleza é muito importante, muito importante. Reparem que a Igreja, ouça agora sem... Isso é para não dormirem. A questão da Igreja tem dado muita importância ao longo da sua história a esta via da beleza. Mas há agora um problema, que é a interpretação dos sinais, começa a ser difícil. O ano passado, ou há mais tempo, eu passei um bocado bom na Igreja da Encarnação em Lisboa. Rezei o terço e penso que até me deixei dormir, mas isso lá sentado num banco. E entrou muita gente, quando eu pelo menos estive consciente disso, entrou muita gente. Uma pessoa foi ao sacrário, que é lateral, e as outras pessoas passavam, viam as imagens e não sabiam interpretar os sinais. Quase que me atrevo a dizer aquele ditado popular: passaram como cães por uma vinha vindimada. Se não sabem interpretar os sinais, não sabem o que significa a cruz. A Igreja é lindíssima, é bela, mas as pessoas é que já não sabem ler os sinais. E isso também é outra questão que se põe. Outra questão que se põe. Que é a via da beleza. Ser muito belo o que fazemos, mas que as pessoas também o saibam ver e ler e interpretar. A catequese tem essa função. Palavra de Deus. A catequese está fundada sobre esta palavra que é Jesus, escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada. E a Sagrada Escritura é a fonte da evangelização. A formação de catequistas deve promover uma introdução progressiva à Lectio Divina. O que é a Lectio Divina? É fazer a experiência da palavra de Deus na vida de cada um de nós. Em grupos, sobretudo. Vamos avançar, ainda estamos nas tais opções formativas, ainda estão a verem. Falámos na querigmática, falámos na mistagógica, falámos na palavra. A exortação apostólica, portanto a palavra verbum domini, a palavra do Senhor, faz apelo à difusão de pequenas comunidades nas quais se promova a formação, a oração e o conhecimento da Bíblia segundo a fé da Igreja. Isto é do Papa Bento. A formação de catequistas diz assim: a catequese será tanto mais rica e eficaz quanto mais ler os textos com a inteligência e o coração da Igreja. Ler os textos, ler a palavra de Deus, ler os documentos do Papa com o coração da Igreja.
Depois há outra dimensão da formação, não nos podemos esquecer. Vós sois catequistas da igreja, da paróquia. Vós sois os catequistas da comunidade cristã. Não somos catequistas em nome pessoal. Também era bom que ficasse isto claro. Ninguém é catequista em nome pessoal. Nós somos catequistas em nome daquela comunidade na qual nós estamos inseridos, que é a igreja. Portanto, significa que eu não sou catequista para ensinar, entre aspas, ou ensinar, transmitir aquilo que me convém. Mas é a fé da igreja. Isto é uma dimensão eclesial. Nem transmitir aquilo que me convém. Na tal hierarquia de verdades, há muita coisa que é secundária. Eu vou dizer uma... Não sei se... Bem, mas eu vou dizer, também ninguém me excomunga. Uma vez deixei três irmãs muito assim, meias excomungadas comigo, por uma razão simples. Elas rezavam todos os dias, às 3 da tarde, o terço da misericórdia. Eu posso dizer aqui uma coisa em voz pequena: eu não sei rezar. Rezo outra Nossa Senhora todos os dias. É bom, é bonito, é bom, já ouvi rezar na Canção Nova, mas dizer assim, não sei se estão a entender, é bom que entendamos. Uma coisa é ler a Palavra de Deus, outra coisa é a minha liturgia das horas, outra coisa são já mais devoções, que pode ser de Santa Faustina ou pode ser de Santa Joaquina. Estão-me a entender? Podem ser boas, mas nós na catequese temos de ter aqui uma dimensão eclesial. Não é tudo igual, não é tudo igual. Não é tudo igual. Há tempos o Sr. Dom Manuel Linda disse uma palavra a propósito aqui de um acontecimento aqui em Fátima, que a liturgia não são os trapos. Os trapos são as fardamentas. Não, ali tem de ser muito bela. Tem de ser, o Sr. Padre tem de vestir uma túnica lavadinha e bem passada. Os paramentos têm de ser bonitos, mas não é aí que está tudo, pois não. Isto é importante, nós termos consciência disto. Isso são meios mas não é a finalidade. Portanto, a dimensão eclesial é muito importante. Vós testemunhais a fé da Igreja. E vós estáis, deixem passar a expressão, para transmitir ao serviço da fé da Igreja. Não é a minha fé, é a fé da Igreja. Isto, e depois fazer o acompanhamento pessoal. No atual contexto cultural, e o Papa tem, como bom jesuíta que é, tem de se fazer um acompanhamento personalizado. Não há catequese só na hora de sábado ou durante a semana, que eu tenho catequese com os catequizandos. Há catequese durante toda a semana. Eu tenho de me preocupar com os meninos, com os meninos, adolescentes, ou jovens, ou adultos, e juntamente com eles, os mais novos, com os pais. Isto é que é catequese. Este acompanhamento pessoal, senão eu não entendo que a situação em que se encontra aquele adolescente ou aquela criança, se eu não entendo o meio familiar em que ele vive. E todos temos esta experiência, não temos? Todos temos. Portanto, é muito importante este acompanhamento personalizado, porque cada um de nós, dos que estamos aqui, todos respondemos diferente àquilo que Jesus nos vai pedindo em cada dia da nossa vida. Todos. É um acompanhamento. Claro que depois é esta sinfonia que faz a Igreja, é evidente. Especial atenção é requerida aos pastores das comunidades cristãs e aos formadores dos catequistas. É muito importante os senhores padres. Muito, muito importante os senhores padres e os senhores bispos também. Mas os senhores padres mais que os senhores bispos. Por uma razão simples, há mais. E são os que estão mais diretos. Mas, claro, a catequese de Tradenda diz que o primeiro catequista da diocese é o bispo.
Isso não podemos esquecer. Depois, até diz lá uma coisa que sempre me fez muita impressão quando estava convosco na formação de catequistas, que era, não deixem nada, é assim, não ponham nada de lado, isto é, a catequese é tão importante que nenhuma outra ação a pode substituir. E o esforço que a gente possa fazer por ter uma catequese organizada no bom sentido, é a primeira missão do bispo. Isto, e depois também digo dos sacerdotes, a mesma coisa. Uma formação específica. Então temos alguns elementos, um plano com características. Olhem, cá estáis vós aí. Muito interessante aí esse slide, esses meninos e meninas, sois vós. Uns mais bonitos, outros mais feios, mas olha, sois vós. E que estáis em formação. Mas estáis todos muito simpáticos, todos. É que essa parte que não está aí, que não há catequistas, podeis-me ver a mim de costas. Então, diz aí, um itinerário que apresenta as seguintes características. É permanente e global, é sistemático e orgânico, é gradual e alargado. Agora, o alargado, a irmã Margarida, lembra-se da espiral? Que do Senhor Dom José, que já está no céu. E realista e situado, essencial e vital. É um pouco as características da catequese. Isto é o que é a catequese. E são estas características que tem de ter o nosso plano, o nosso itinerário de formação. Propõe-se, já estou a terminar, um plano de formação que se enrola em 4 etapas. Já as vimos aqui. Primeira etapa, formação inicial, ser catequista hoje. Tiramos a sensibilização, 20 horas. É pouco, mas 20 horas bem dadas já ajuda. 20 horas significa, se trabalharem 5 horas por dia, significa 2 fins de semana ou 4 dias inteiros. 2 fins de semana. Se trabalharem, mas isso é demais, 8 horas num sábado, já não aguentam depois no domingo mais nada. É melhor ser menos, mas bem, pode-se fazer em 3 sábados inteiros, ou posso fazer durante 10 noites. Mas quando é 10 noites, para a minha experiência, tem um contra, é quando se acaba. Começaram 50 e acabam 10. É que a gente vai cansando. Mas cada um, isto agora já são situações que temos de ver a nível das nossas. Mas ser catequista hoje. Depois, formação fundamental do catequista. São 80 horas. Não se aflijam, isto com 2 semanas vai lá. Isto com 2 semanas vai lá. Então, se é tão importante a catequese, terceira etapa, catequista coordenador. A maior parte de vós sois coordenadores, ou pelo menos catequistas responsáveis lá nas vossas comunidades. É preciso também algo para eles. E o catequista formador, aquele coordenador do seu grupo, da catequese da paróquia, e o formador, os que ajudam na formação. Em jeito de conclusão, os catequistas têm de estar preparados para permitir que o encontro com Jesus Cristo se faça e se refaça permanentemente. Faça e refaça permanentemente. Eu também preciso de catequese. Porque se catequese é fazer ressoar no coração do catequizando a palavra de Deus, nós estamos sempre a precisar de que essa palavra ecoe no coração de cada um de nós. Depois, a atualidade reclama um novo rosto de catequese. Uma catequese que procure sair de si e ir além do que muitos cristãos, incluindo agentes de pastoral, consideram catequese. Isto tem aqui um problema sério, que é este. Se não temos um novo rosto da catequese, quando chegam ao 7º e 8º ano, estão fartos de nós até à raiz dos cabelos.
Há aqui algumas coisas a refletir, este novo rosto da catequese. Mas o novo rosto da catequese passa, sobretudo, pelo novo rosto dos catequistas. E depois diz assim: catequistas, vós sois o rosto e porta-voz da fé da Igreja e testemunhas da experiência de fé das comunidades, que cada um de vós cultiva a sua pertença a Cristo para ajudar a formar discípulos de Jesus Cristo. E voltamos ao princípio. Olhem, este era um bocadinho, foi assim mais leve o programa, o plano que temos, que os senhores bispos aprovaram e que nos pode ajudar a nós a fazer. Isto é um bocadinho abrir a porta para aquilo que vem amanhã. O que eu fiz hoje foi abrir a porta e mostrei um bocadinho. E agora virá amanhã.